Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Se perder no meio do calendário, não tem problema, que a gente atualiza aqui. Torcedor, um beijo pra você, querido. Todo mundo que participou da matéria aí com Milene Rios, a gente viu esse calendário. O Mendes sabe muito bem desse assunto, porque tá lá na Federação Baiana de Futebol e o Campeonato Baiano quase que não teve data, né? Ficou muito espremido. Ficou mesmo, Ju. Infelizmente, nós tivemos apenas 13 datas, né, para o Campeonato Baiano. Apesar do nosso presidente Ricardo Lima ele ter buscado, né, mais oportunidades, mais datas dentro da CBF, mas foi realmente difícil, justamente porque tem Copa do Nordeste e agora na próxima quarta-feira já começa a Copa do Brasil. Então ficou realmente apertado. Interessante, o Bahia e o Vitória estrearam no dia 22 de janeiro e até o dia 2 de fevereiro vão jogar 6 jogos cada um, né? Num curto período. Realmente precisa ter uma equipe alternativa, como eles fizeram aí com o Sub-23. 4 jogos em uma semana. Você ter 4 jogos entre 5 dias também acaba sendo até desumano, digamos assim. Não, mas tem como. A forma que foi feito o calendário comprova o que Bahia e Vitória escolheram, colocar uma equipe de transição, mudar o formato do que vinha sendo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Agora é torcer para que dê resultado lá no final, que essas equipes possam desempenhar o seu melhor futebol e chegar na reta final dos campeonatos. Na verdade, Ju, essas equipes de transição que Marião falou que Bahia e Vitória estão utilizando, não só pela oportunidade, mas utilizam também porque pela lei o jogador não pode jogar depois de 72 horas. Não, mas precisa de um certo tempo, então tem que utilizar. É obrigado, não tem jeito. Jogar no sábado e domingo. É obrigado, não tem. Você está na federação, você sabe. Mesmo que não fosse obrigado, não dava. Não dava, exatamente. Tanto que por isso que atrasou o campeonato até, porque a federação solicitou que Bahia e Vitória aceitassem, tipo, jogar em um dia pelo Nordeste e no outro pelo Baiano, alegando que teriam equipes diferentes, para depois lá na frente não reclamar disso, dizer, tá jogando um dia e no outro e tal, porque realmente tem a distância de um jogo pro outro. Nesse fim de semana, novamente, o Vitória joga amanhã contra o Sport lá em Recife e aqui contra o Conquista. Desculpe, fora contra o Conquista. Lá seria humanamente impossível estar nos dois lugares. Sem tempo hábil para descanso, sem tempo hábil para, quem sabe, um possível treinamento, é complicado. Calendário cheio, infelizmente, no campeonato... O calendário nacional obriga que o campeonato estadual ele fique um pouco enxuto, né? A ideia era diferente, era outro tipo de competição com mais datas, mas infelizmente não foi possível e aí acabou apertando o nosso campeonato estadual. Na quarta-feira de cinza o Bahia vai estrear na 4ª competição, que vai ser a Sul-Americana já, ainda em fevereiro. Semana que vem já tem Copa do Brasil e Copa do Nordeste amanhã o Vitória enfrenta o Sport. Aliás, essa sequência que o Vitória pegou nesse início de Copa do Nordeste foi uma sequência pesada. Acho que dos times foi o que teve aí as equipes mais qualificadas para se começar. Mas está indo bem, conseguiu um bom empate contra o Fortaleza, que é o atual campeão do Nordeste. E agora a gente vai precisar ver qual vai ser a postura diante do Sport lá no Recife. O Sport que também vem de uma forma equilibrada nesse início de temporada. Ontem tivemos a apresentação de 2 jogadores lá no Barradão que já estão disponíveis para a partida. Daqui a pouquinho você vai ver quem são. Recado dado. Eu não dou conta de Mendes Júnior, não. É impossível, menino hoje. Explique quem tá do outro lado o motivo da risada, viu? É o almoço, gente, é o almoço. Ela não paga. Pra eu pagar o almoço dele. Aí eu falei que hoje eu não ia almoçar. Aí eu vou fazer uma hashtag. Juliana, paga o almoço de Mendes. Vai lá no Instagram de Juliana. Vamos ver quem foi apresentado. Vamos ver quem foi apresentado lá no Barradão, vai. Vico pode ser o nome para substituir Léo Ceará. Ele já foi apresentado e pode entrar em campo amanhã contra o Sport. É uma competição muito boa, onde tem equipes muito qualificadas, equipes grandes, e o Vitória vem muito forte nessa competição, né? Espero poder estrear sábado, estou preparado para isso, estou treinando para isso, e se o Geninho achar que eu estou preparado para o jogo de sábado, eu vou contribuir da melhor forma possível. Outro que também pode vestir a camisa rubro-negra é Rafael. Só que o lateral esquerdo tem uma disputa complicada.
O dono da posição é Carleto. Eu vim para somar, né? Eu sou um admirador e hoje um amigo do Carleto. Eu já conheci o trabalho dele em outras equipes, já atuamos contra e hoje estou tendo o privilégio de estar aqui nesse grande clube e com esse grande atleta. Então, né, creio eu que eu tenho muita coisa para aprender com ele, assim como ele comigo, né? Então a gente vai somar nossas virtudes para que o Vitória cresça com isso. No gol, Ronaldo fica com a vaga de Martim Rodrigues. O goleiro uruguaio rompeu o ligamento do joelho direito e passará por cirurgia. A previsão de recuperação é de, no mínimo, 6 meses. O rubro-negro já confirmou que vai ao mercado buscar um reforço para a posição. Deixa eu falar 2 pontos aqui que a gente comentou ontem, né? Primeiro, o Vico pode ter uma oportunidade, já que o Léo Ceará foi afastado pelo presidente Paulo Carneiro, que essa é a palavra, é claro e óbvio que é uma retaliação pelo problema que ele vem aí tendo com o empresário do jogador. Ele está tentando a renovação do contrato, que vai até o fim do ano, no mês de dezembro, e porque o empresário não entrou com um acordo com ele, ele simplesmente colocou o jogador no sub-23, que é uma pena, porque o jogador vinha sendo utilizado pelo Geninho como titular na equipe principal que está disputando a Copa do Nordeste. Então você penaliza o próprio clube, mas essa é apenas uma das práticas do presidente, que perto do que ele tem feito é até uma bobagem. Ontem, o Sindicato dos Árbitros emitiu uma nota sobre as declarações mais do que infelizes, que eu nem vou procurar aqui outros adjetivos para falar. Ontem a gente já comentou muito sobre esse assunto, que o presidente Paulo Carneiro fez após a partida contra a Juazeirense, que o Vitória empatou, a Juazeirense empatou no finalzinho do jogo, com um gol legítimo. Foi pênalti sim, em cima do Canu, como também foi pênalti para mim, a jogada do Edson, que bateu na mão do zagueiro da Juazeirense, que acabou não sendo sinalizado. Mas não justifica um áudio como aquele em que ele diz que agora talvez os árbitros não vão ser tratados da mesma forma no Barradão. Eu queria que ele fosse muito claro, né, e dissesse o que ele está dando a entender com isso, mas também não é muito o perfil dele. O Sindicato dos Árbitros fez uma nota muito grande aqui, que eu não vou conseguir ler toda, mas no fundo o foco é repudiar, claro, as declarações que o Paulo Carneiro deu na última rodada do Campeonato Baiano. Ju, foram declarações infelizes, né? Como sempre ele diz que soltou em um grupo de WhatsApp de conhecidos e acabou vazando. Para, né, gente? Peraí, desculpa me te interromper. Cuidado, né? Não soltou em grupo de WhatsApp e acabou vazando. Ele faz de propósito porque ele quer divulgar de alguma forma e ele manda, né? Não foi o primeiro nem o segundo, tanto que ontem vazou outro áudio. Vazou não, ele divulga de propósito. Justamente isso. Ninguém aqui é criança. A gente é experiente nessa vida e a gente já sabe como é que as coisas acontecem. Nós também repudiamos isso, né, dentro da Federação Baiana de Futebol. O presidente já se posicionou a respeito disso e pode ter certeza que não existe nenhum privilégio dos clubes diante da arbitragem. E sim, né, da Federação Baiana preparando, qualificando, dando cursos, né, aos seus árbitros, né, fazendo pré-temporada. Eu acho que quando o árbitro de futebol ele se dirige ao jogo, não existe dentro do Barradão, dentro da arena, nos demais estádios, não existe nenhum tipo de privilégio. Os árbitros têm que ser tratados da mesma forma, até mesmo porque lá eles são recebidos por seguranças, né? Ele tem o vestiário próprio dele, que é separado do vestiário dos atletas. Mais cedo que o habitual. Chegam mais cedo do que o habitual, então não existe nenhum tipo de privilégio dos clubes junto à arbitragem. Eu acho que ele realmente cometeu esse equívoco aí, né? E também não tem nenhum tipo de punição ou dizer assim, aqui não vai ter mais privilégios. Não existe, né? Porque os árbitros são imparciais, não existe parcialidade na arbitragem. Aqui na Bahia. Que vai acontecer sempre. Gente, futebol é paixão, não tem jeito. Um torcedor enxerga de uma forma, o torcedor enxerga de outra. Até nós, cronistas, a gente enxerga de formas diferentes. Ontem, o próprio lance do pênalti aqui, seu pai, Edson Marinho, falou, não foi pênalti. Eu falei, pra mim foi. O jogador amplia o braço e aí ele acaba ampliando o corpo. Isso muda a trajetória da bola. Ele reviu, falou, não, realmente acontece, faz parte do futebol. Como faz parte a reclamação também, todo mundo tem direito.
pessoal da Juazeirense reclamou bastante. Agora, você tem que saber a forma com que você vai falar. Hoje não cabe mais esse tipo de pressão que o Paulo Carneiro fazia na década de 90 e ele acha que vai continuar fazendo, ameaçando as pessoas dessa forma. Até mesmo, Ju, que nós da Federação Baiana, agora falando como Federação Baiana, nós não aceitamos nenhum tipo de pressão. Esqueça isso. Né? Se você quer fazer, ou o presidente de algum clube, ele quer fazer alguma reclamação sobre a arbitragem, ele tem todo o direito de, no outro dia, após o jogo, ele fazer um ofício e encaminhar, né, para a Federação Baiana de Futebol, que aí o presidente da CEAF, que é Jailson Macedo de Freitas, vai fazer a avaliação a respeito da arbitragem daquele jogo. Mas dessa forma a gente também não vai aceitar não, nem admitir. O Simbaf entende que os jogadores e clubes não são obrigados a concordar com todas as decisões dos árbitros em uma partida, afinal vivemos em um país democrático onde todos os cidadãos têm direito de opinar. O clube insatisfeito tem todo o direito de encaminhar um ofício aos responsáveis pela arbitragem, como acontece muito, não só no Campeonato Baiano, mas no Campeonato Brasileiro, de fazer aquela representação formal. Vale lembrar até aquela entrevista do Belitani comigo lá em Santos que viralizou, porque falou do pessoal do VAR. Ele falou disso, ele disse assim, adianta o que mandar a representação para a CBF? Porque não tem resposta, acontece isso. Então, tipo assim, naquele momento ele se chateou, mas foi público. Ele falou, depois repetiu na TV e teve até a resposta da CBF, ele foi julgado pelo STJ. Então, assim, essa situação daí é uma situação chata, porque aí eu concordo com o Ju. É feita de forma proposital, não é negócio de vazou e tal, não. Eles sabem que ali alguém vai compartilhar para algum lugar e em alguns instantes vai estar todo mundo falando daquilo. Quer dar a entender o quê? Quer fazer o quê? Com que o próximo árbitro que vá para o Barradão vá com medo de apitar algo contra o Vitória? Depois eu quero saber do Mendes Júnior se a Federação Baiana de Futebol pode tomar alguma providência em relação a isso e ele até sofrer aí algum julgamento. Mas agora, sexta-feira, a galera tá na rua.